O Dia Mundial da Visão é uma iniciativa anual levada a cabo pela Organização Mundial de Saúde desde 1998 para chamar a atenção para os problemas da visão, como a cegueira e a deficiência visual. O tema escolhido para o Dia Mundial da Visão em 2020 é a Esperança à Vista, Hope in Sight. A comemoração desta efeméride é uma oportunidade para sensibilizar e motivar a população para a necessidade de verificar regularmente a saúde dos seus olhos, dando particular ênfase ao diagnóstico precoce como fator potencialmente decisivo para a prevenção de doenças oculares. Neste sentido, a Escola de Ciências da Universidade do Minho, contando também com a colaboração da Rede Casas de Conhecimento, decidiu assinalar hoje o Dia Mundial da Visão. Há mais de 280 milhões de pessoas no mundo com deficiência visual, 80% dos casos com deficiência visual poderiam ser evitados com um diagnóstico precoce, a cirurgia da catarata é a cirurgia mais frequente no mundo, a presbiopia afeta 100% da população a partir dos 50 anos, estima-se que em 2050 mais de 5 mil milhões de pessoas tenham miopia. E para nos falarem destes, de outros factos, mas principalmente para partilharem connosco informações relevantes, temos connosco então o professor José Manuel Gonzalez Meijome e o professor José Manuel Salgado Borges. Eu vou tentar ser breve na apresentação de ambos, apesar de terem currículos muito extensos. O professor Dr. José Salgado Borges é diretor clínico da Clínicas Borges desde 1992, coordenador dos serviços de oftalmologia do Hospital Privado da Boa Nova e do Hospital de Dia da Maia desde 2015, é licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina do Porto, tendo realizado um fellowship de 2 anos na Universidade de Illinois em Chicago. Doutorou-se em oftalmologia também na Faculdade de Medicina do Porto, em 1990. Entre 1976 e 98 exerceu funções docentes na Faculdade de Medicina do Porto, acumulou funções também de assistente hospitalar de oftalmologia no Hospital de São João. Entre 98 e 2013 foi diretor do Serviço de Oftalmologia do Hospital de São Sebastião em Santa Maria da Feira, é professor convidado da Universidade de Fernando Pessoa desde 2005 e dedica-se de modo especial à cirurgia do segmento anterior, cirurgia da catarata e córnea refrativa. Nos últimos 20 anos realizou mais de 2.000 procedimentos refrativos, cerca de 800 transplantes de córnea e aproximadamente 10.000 cirurgias da catarata e glaucoma. Este é o professor José Salgado Borges. O professor José Manuel Gonzalez Meijome, eu vou tentar ser correta na pronúncia do nome, diplomada em ótica e optometria pela Universidade de Santiago de Compostela, com o Prémio Extraordinário de Fim de Curso do Ministério da Educação e Ciência em 1997, após uma passagem pela Universidade de New South Wales, na Austrália, em 99, ingressou na Universidade do Minho como professor convidado, onde concluiu o doutoramento em Ciências em 2007. É atualmente professor catedrático e coordenador do Clinical and Experimental Optometry Research Lab, diretor do Programa de Doutoramento em Optometria e Ciências da Visão e diretor do Departamento de Física da Universidade do Minho. É chefe do Jornal de Optometria, revista científica do Conselho Geral de Colégios de Ópticos Optometristas, onde também é membro fundador da European Academy of Optometry and Optics, é avaliador do European Council of Optometry and Optics para o Diploma Europeu, presidente do Comitê Educacional da European Academy of Optometry and Optics, sócio honorífico da Sociedade Galega de Optometria Clínica desde 2012, vencedor do Prémio Optometrista Internacional do ano de 2016 pela Universidade Politécnica da Catalunha e do Prémio de Mérito Científico da Universidade do Minho em 2018. É um dos representantes da Global Ambassadors para Portugal, da Tear Film and Ocular Surface Society desde 2019. E havia mais, ou seja, os currículos eram mais extensos, mas eu tentei ser o mais breve possível. Sem mais demoras e porque estamos todos muito mais interessados em ouvir as informações que os professores têm para nos dar, passo a palavra ao professor Meijome. Muito obrigado, Cláudia, muito obrigado a todos os presentes e muito especialmente obrigado ao meu companheiro de luta e de aventuras científicas, o professor Salgado Borges,
meu homónimo e partilhamos muitas ilusões na investigação e muitos projetos desde pelo menos 2012. Muito obrigado, professor, por, no meio da sua azáfama diária, e às 7h às 7h30 iniciará uma sessão cirúrgica, eu sei disso. Portanto, vamos avançar o mais depressa possível sobre a agenda que temos aqui, que me parece que é muito interessante. Bem, o primeiro que nós temos que contextualizar é porque é que estamos cá nós dois, e de facto, para que vocês, dentro do âmbito académico, fora do âmbito académico, em todas as redes das casas do conhecimento, a sociedade em geral, perceba que temos aqui, neste momento, nesta plateia, 2 profissionais da visão, um optometrista, mais focado nos cuidados primários da visão, e um médico especialista, mais focado nos cuidados médico-cirúrgicos. Em Portugal, só o médico pode prescrever medicamentos, só o médico pode executar cirurgias. O optometrista tem uma ampla labor a fazer para ajudar as pessoas a ver melhor, com auxílio a métodos não farmacológicos, não cirúrgicos, e encaminhar também, quando detecta alguma potencial anomalia, para o especialista poder identificar, diagnosticar e tratar. Na Universidade do Minho temos uma oferta de cursos na área da optometria muito alargada, cobrimos todo o espectro, desde a licenciatura, mestrado e doutoramento, junto com cursos de ensino à distância, sendo responsáveis por mais de 2/3 de todos os optometristas licenciados em Portugal, aproximadamente um número de 1.700. O olho, que é o órgão que hoje aqui nos ocupa, com as suas particularidades, é um órgão que é essencial na sua função, porque a visão é algo de que dependemos muito, não é imprescindível, obviamente, para o nosso desenvolvimento pessoal, mas é muito importante para aqueles que nascemos com visão, felizmente, poder conservá-la durante toda a vida. Portanto, vamos hoje aqui abordar alguns aspectos relacionados com este órgão tão importante, essencialmente também às vezes indo um bocadinho ao interior do próprio órgão. Falaremos de elementos como a córnea, este tecido que está aqui à frente e um dos alvos terapêuticos de especialidade do professor Salgado Borges, o cristalino, que é aquilo que fica escuro, que fica pouco transparente e que depois é preciso retirar com a idade porque produz uma catarata, e por dentro temos a nossa retina, outros fluidos interiores, e do equilíbrio de todos estes fluidos, tecidos e estruturas depende que nós conservemos uma boa visão ou não, e que tenhamos uma melhor ou uma não tão boa qualidade de vida. Portanto, o Dia Mundial da Visão pretende sensibilizar a população para isto mesmo, para a necessidade de considerarmos que se trata de um órgão robusto, complexo, mas ao mesmo tempo delicado e que temos que cuidar. A começar pela própria superfície, uma superfície que está banhada pelas lágrimas e que do equilíbrio de produção e de eliminação, da qualidade, da quantidade dessas lágrimas, vai depender em grande medida que nós tenhamos uma boa visão, mas acima de tudo uma boa qualidade de vida, tendo conforto, não tendo dores oculares crónicas. E isto é uma das nossas missões, tanto do professor Salgado Borges como minha, representando aqui a Sociedade Internacional de Filme Lacrimal e Superfície Ocular, da qual os dois somos embaixadores, e da qual ele agora nos vai falar mais em detalhe, e também da patologia do olho seco e como atualmente se aborda, e qual é a nossa missão, ao fim das contas, para Portugal estar bem representado ao mais alto nível. Professor. Muito obrigado. O anterior, por favor. O olho seco, é um prazer estar aqui, portanto, agradeço o convite, é sempre um prazer estar a partilhar estes momentos com o José Manuel, e o olho seco de facto é considerado como, entre aspas, um flagelo ou flagelo do século XXI, uma vez que é imensamente expandido em todo o lado. Só para título de exemplo, 1.200.000 pessoas em Portugal terão o olho seco, e julga-se que 1/3, aproximadamente, até se calhar um bocadinho mais, das consultas de oftalmologia, os doentes trazem queixas ou sintomas de olho seco. E com a idade, o olho seco vai aumentando. A partir, por exemplo, dos 80 anos, 80% das pessoas têm queixas ou sintomas de olho seco. E o olho seco parece uma frase feita, mas não. Todas as pessoas se queixam de picadas, de queimor, de dor mesmo, de irritação, de olho vermelho. E porquê que isto acontece? Muito fácil, porque nos dias de hoje são enormes as solicitações para a utilização de aparelhos digitais. O próprio ambiente, os ar-condicionados, os aquecimentos também fazem com que as lágrimas se evaporem com mais
com mais frequência do que acontecia há uns anos atrás. E além disso, também, como referi, a idade é um fator importante, e o sexo. A nível do sexo feminino, as alterações hormonais fazem com que o olho seco seja mais prevalente nestas idades. O uso de lentes de contacto também é um fator importante para ser avaliado antes de serem prescritas, mas também de causarem olho seco. Por um lado, de causarem problemas relacionados com o olho seco, mas há tipos de lentes de contacto também que têm uma função contrária, que é dar satisfação a pessoas com o olho seco moderado a grave. O seguinte, por favor. E nesse contexto nós, fazendo parte de uma rede internacional, temos participado em diversas ações de divulgação da superfície ocular externa do olho seco. Uma delas, trago aqui a imagem, foi de uma reunião que fizemos o ano passado em Roma, e de facto, até há bem pouco tempo, para além de chamar a atenção para o olho seco, o diagnóstico era um diagnóstico muito simples. Atualmente já temos ao nosso dispor novas tecnologias não invasivas que nos permitem diagnosticar claramente se estamos perante um determinado tipo de olho seco ou outro tipo de olho seco diferente, e consoante o diagnóstico, o tratamento também vai ser diferente. Portanto, para além de técnicas não invasivas de diagnóstico, também temos tratamentos ao nosso dispor. E tratamentos que passam não só pelas lágrimas, e normalmente, de preferência, devemos usar lágrimas sem conservantes, mas também devemos dispor de anti-inflamatórios, esteroides ou não esteroides, e novas tecnologias, como por exemplo a luz pulsada, que atua diretamente segundo as glândulas de Meibomian, levando a melhoria dos sintomas claros e expressos por diferentes trabalhos que têm sido publicados ultimamente, e de facto levando a uma diminuição da osmolaridade e alterações de diminuição da dor e dos sintomas que podem, de alguma forma, melhorar a qualidade de vida dos doentes, e até, inclusivamente, temos a possibilidade de utilizar o plasma em casos mais graves, a remoção de sangue da pessoa, e purificar o plasma rico em plaquetas, que, ministrado como lágrima artificial, dá uma melhor sintomatologia e um bem-estar aos doentes que nos procuram. Muito bem. Vamos então avançar agora para uma outra secção que temos aqui para vocês e que vai visar pôr-vos em contacto com algumas das curiosidades que este órgão, para nós, mágico, o nosso terreno de trabalho, que engloba tantas curiosidades, mas nós aqui queremos nos focar em 4, porque o tempo é limitado. E a primeira das curiosidades vou eu abordá-la. Portanto, eu queria que vocês se concentrassem numa imagem que está a aparecer aí do lado direito, e eu penso que, se não me equivocar muito, a maior parte das pessoas estão a ver a figura da Marilyn Monroe. Podem dizer sim com a cabeça ou não, eu não vejo a Marilyn Monroe, mas em geral o cabelinho louro, etc., não engana muito. Mas eu vou deixar aumentar esta imagem um pouco mais, vai mudando de figura. E se agora deixar aumentar ainda mais, até ao máximo, vocês já vão ver um ser muito, muito famoso, que é o nosso querido, caro Albert Einstein. Bem, na verdade, isto tem um truque, porque se trata da mesma imagem, só que a viram com diferentes tamanhos. E quando nós vemos esta imagem muito pequenina e só vemos os detalhes mais... Detalhes não vemos os perfis mais grosseiros, o perfil do cabelo, a forma dos lábios, nós vemos a Marilyn Monroe. Mas quando vemos os cabelinhos em pé do Einstein, quando vemos os pelos do bigode, o bufagato aqui no pescoço, todos esses detalhes, que chamamos nós mais altas frequências, linhas mais juntas umas às outras, nós passamos a ver o Albert Einstein. Na verdade, a imagem é a composição da baixa frequência dos perfis mais grosseiros da imagem da Marilyn Monroe, que aí vem, com os perfis de mais detalhe do próprio Albert Einstein. Também, se alguém utiliza óculos para ver ao perto e se tirar os óculos e se aproximar do ecrã, provavelmente volta a ver no sítio do Albert Einstein, volta a ver a Marilyn Monroe. Porque, de facto, nós, quando no Albert Einstein não lhe vemos os cabelinhos em pé, não lhe vemos os pelos do bigode e a gravata,
então já não conseguimos ver os seus detalhes e o que aí está a contribuir para a formação da nossa imagem é apenas o perfil da Marilyn Monroe. Isto é uma das curiosidades, mas que explica muito bem como é que o nosso olho funciona. Se o nosso olho estiver bem corrigido, seremos capazes de ver o Albert Einstein. Se temos algum problema de visão ou uma visão mal compensada, então não conseguiremos ver mais do que vultos, que é o que vemos quando os míopes tiram os óculos para ver ao longe, quando os presbitas, ou as pessoas com vista cansada, tiram os óculos para ler, não conseguem ler, e tudo isso se explica por estas maravilhas da visão, da óptica e da optometria e da oftalmologia que hoje partilhamos convosco. E eu agora vou então passar aqui ao meu parceiro, o professor Salgado Borges, para ele vos contar outra curiosidade relativa aos cuidados da visão. Ora bem, como foi referido anteriormente, a cirurgia de catarata é a cirurgia mais realizada em todo o mundo, e na parte da oftalmologia, mas não só, a cirurgia mais realizada em todo o mundo. E até ao início do século, a cirurgia de catarata consistia apenas em remover o cristalino e não substituir por qualquer lente, e sim, externamente, nós fazíamos a compensação do erro refrativo. Curiosamente, na altura da Segunda Guerra Mundial e na sequência de acidentes com os aviadores da Força Aérea Inglesa, chegaram aos hospitais uma série de doentes ou de militares com estilhaços de material proveniente dos aviões. E, curiosamente, esses materiais não davam reação. E, ao não darem reação, chamaram a atenção de Harold Ridley, que é, de facto, ficou famoso por ser a primeira pessoa a idealizar a execução de uma lente intraocular. Curiosamente, também estas lentes acabaram todas por serem explantadas, mas foi, de facto, uma curiosidade que foi por encontrar acidentalmente material que não dava reação intraocular, que foi encontrada uma lente intraocular. Que nesta imagem aqui da direita, vemos que tem cerca de metade, esta lente tem cerca de metade do tamanho de uma moeda de 1 cêntimo. Atualmente a área óptica até é um pouco mais pequena e deu origem, a partir daí, a uma série de evoluções, de tal forma que atualmente temos lentes que permitem visualizar imagens ao longe, a meia distância e ao perto, praticamente com uma boa qualidade de visão, praticamente sem ser a necessidade de óculos, pelo menos para a maioria das tarefas diárias. E, portanto, foi por uma coincidência que começaram a aparecer as lentes intraoculares no meio oftalmológico. Muito bem. Vamos então aqui para a terceira curiosidade. Eu falei da lágrima, o professor Salgado Borges falou da lágrima pela importância que ela tem na qualidade de vida das pessoas. Motiva mais de 1/3, provavelmente, das consultas de profissionais da visão, incluídas as consultas de especialidade de oftalmologia. E este fluido, que cria uma camada muito fina à frente do nosso olho, para que tenham uma ideia, a espessura dessa camada que dá brilho ao nosso olho tem à volta de 7 micrómetros, que é 7 milionésimos de 1 milímetro. Isto é, se nós pegarmos num cabelo humano e dividirmos a sua espessura sobre 10, essa será mais ou menos a espessura dessa camada. Como vocês já perceberam, quando espalham uma camada de água por cima de uma superfície, se houver uma corrente de ar, ela seca rapidamente. Ainda por cima, se estiver a 37 graus, como está a lágrima, 35 a 37, mais rápido pode evaporar-se, como antes o professor referia. Mas o que me chamava agora aqui a atenção e o que eu queria, a curiosidade que vos queria contar, é que para que esta lágrima se espalhe, tem que haver uma esfregona pelo meio. Tem que haver alguma vassoura que faça o varrimento para eliminar esses detritos que entram em contato com o nosso olho. Se entrar uma poeira, muito rapidamente o olho começa a lacrimejar e a expeli-la. E disso responsabilizam-se as nossas pálpebras. As pálpebras, nomeadamente a pálpebra superior, que tem um longo caminho a percorrer. Eu poderia vos desafiar com um pouco mais de tempo, fazemos isso muitas vezes nas escolas, quando vamos contar estas curiosidades a crianças, menos crianças, adolescentes e até adultos. Qual seria a distância que a pálpebra de cada um dos olhos percorreria ao longo de um ano? E o cálculo não seria difícil. Teríamos que pensar que percorre 1 centímetro, que é 0,01 metros, em cada pestanejo.
nós pestanejamos à volta de 12 vezes por minuto. Em cada hora, há 60 minutos. E se considerarmos que dormimos 8 horas, muitas pessoas não conseguem dormir 8 horas, portanto, seria sempre em excesso, este meu cálculo seria deficitário, mas se dormirmos 8 horas, quer dizer que estamos 16 horas acordados. Portanto, se multiplicarmos tudo isso vezes 365, nós teremos, então, o resultado da distância que percorre a pálpebra superior do nosso olho, a do direito e a do esquerdo. Estamos a falar de 42.048 metros. Se pensarmos um bocadinho mais, isso é uma maratona. A maratona oficial são 42.195 metros, se nada me falha. Portanto, cada uma das nossas pálpebras percorre toda essa distância. Agora imaginem o que é que seria nós andarmos com a ponta dos nossos dedos, esfregar numa superfície que não estivesse devidamente lubrificada, ou que os rolamentos do nosso carro estivessem a andar às voltas, a dar milhares e milhões de voltas, sem ter uma interface com as outras superfícies bem lubrificadas. Isso é o sofrimento de que o professor estava a falar. Esse é o sofrimento que as pessoas percebem quando acordam e da manhã à noite sentem o pestanejar em cada gesto. É um drama e é disso que a Sociedade Internacional de Lágrima e Superfície Ocular tenta sensibilizar a população e na investigação tentamos, ao nível das ciências biológicas, engenharia, medicina, optometria, trabalhar para termos melhores soluções. Passo então agora novamente ao professor Salgado Borges para nos contar a sua segunda e a nossa quarta curiosidade, com a qual já passaremos depois a uma próxima secção. Ora, muito bem. Já vimos há pouco um esquema do olho e o olho é exposto diariamente às radiações que emanam nomeadamente do Sol, que emanam dos aparelhos digitais e, curiosamente, o olho é a única parte do organismo que, paradoxalmente, permite a entrada das radiações. Portanto, não há mais lugar nenhum a nível do organismo que as radiações penetrem. Portanto, as radiações, quer ultravioletas, quer infravermelhas, sobre a pele, sobre o restante organismo, portanto, provoca queimaduras, portanto, temos que usar protetores solares, temos que usar cuidado para não ter lesões. Os nossos olhos, paradoxalmente, deixam passar as radiações. Portanto, é um olho que, deixando passar as radiações, curiosamente, tem dois tipos de barreiras. Ou seja, tem as barreiras produzidas ou resultantes da presença da córnea e do cristalino, que vai barrar a passagem das radiações ultravioletas A, B e C. As radiações infravermelhas também não penetram, mas há uma porção que é a luz azul visível e o azul violeta, que vão penetrar. Portanto, é muito importante, por um lado, a entrada das radiações, porque vão permitir que a pessoa veja e que distinga as cores. Portanto, ao chegar à retina, estas radiações vão permitir, de uma forma clara e extraordinária, a identificação das imagens que depois são transportadas para o cérebro e que recaem na mácula, que está aqui assinalada também. Mas, por outro lado, também há a possibilidade de passarem radiações que são nocivas. Portanto, um paradoxo que é a possibilidade que há de penetrar em radiações, mas com características de atuação diferentes. Umas benéficas e outras mais desastrosas, por assim dizer. Muito obrigado. Vamos então aqui entrar numa outra secção, depois desta introdução acerca do que é o olho, de algumas curiosidades do seu funcionamento, e vamos ter que passar agora por uma fase um bocadinho menos animada, porque temos que falar daquilo que nos traz cá hoje, que é como é que podemos dar esperança à visão da humanidade no meio de uma situação que durante os últimos 20 anos nós vemos que a proporção da população que tem deficiência visual grave ou severa, ou até cegueira, não diminuiu. Apesar de todos os avanços tecnológicos, apesar de todas as cirurgias, todas as técnicas que temos de recuperação, ainda temos demasiadas pessoas com deficiência visual, demasiadas pessoas cegas. Eu diria que uma só já é demasia, mas o que se trata aqui não é de eliminar, infelizmente, pelo menos no nosso horizonte vital, mas sim reduzir no possível. Se nós tivermos atenção ao que hoje são os números, e que a doutora Cláudia nos apontava muito bem no início, estamos a falar da volta de 280 milhões de pessoas com deficiência visual severa ou cegueira.
Quando falamos disto, falamos de pessoas que não é com óculos, não é com uma lente de contacto, não é com uma cirurgia que conseguem recuperar a plenitude da visão. Isso consideramos que são pessoas sem deficiência visual. Têm um problema de visão, mas que é compensado e satisfatoriamente compensado ou corrigido. Aqui nestes 280 milhões de seres humanos, estamos a falar de pessoas que não conseguem recuperar aquela visão que nós consideramos normal. Nem sequer com óculos, nem sequer com cirurgias. O pior disto tudo é que se perspectiva que para 2050 estejamos a falar de 3 vezes mais, 2,5 vezes esse valor. Claro que a população vai aumentar, mas sobretudo o que se espera é que aumente a proporção de pessoas com este tipo de deficiências visuais. Se olharmos para os números dos Estados Unidos, aqui a comparação entre 2002, nos gráficos de cima, e 2012, nos gráficos de baixo, observamos, embora vocês não consigam ver os números dos eixos verticais, eu posso vos dizer que a deficiência visual atingia em 2002 à volta de 20% da população e a cegueira à volta de 6%. E que estamos a falar de que em 2012 continuamos a manter esses mesmos números, basicamente. Portanto, estamos a falar de que em 10 anos não houve evolução. E poderíamos, seguramente, com muita certeza, dizer que até 2022 estes gráficos também não melhoraram. Mas se nós igualarmos os da esquerda com os da direita de cada par do painel inferior, estamos a comparar mulheres à esquerda com homens do lado direito. Para a cegueira, mais uma vez, metade esquerda do slide, e deficiência visual à esquerda, cegueira à direita. E vemos que até há aqui um desfavorecimento para o género feminino. Isto é, não é só que haja muitas pessoas com problemas de visão, alguns deles muito graves, como que parece que a nível global, e neste caso nos Estados Unidos, um país do primeiro mundo, as mulheres têm, e certamente em alguns coletivos, mais dificuldades de acesso aos cuidados de saúde. É disto que a Organização Mundial da Saúde se quer preocupar, garantir cuidados de saúde para todos, independentemente da região geográfica do planeta onde se encontrem e do seu género, raça, crença religiosa ou qualquer outra idiosincrasia pessoal. Em Portugal, temos também o facto de que os órgãos dos sentidos são aqueles que mais prejudicam a qualidade de vida em todas as faixas etárias. Estamos a falar de que órgãos dos sentidos? Essencialmente, a visão e a audição também. Mas a visão de maneira muito persistente e principalmente nas faixas de idade mais avançadas, como antes o professor Salgado Borges estava a referir. De facto, temos mais de 50% da população portuguesa, mais de 5,2 milhões de portugueses que requerem algum tipo de compensação visual, mas podem ser meros erros refrativos, o que nós chamamos a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, a vista cansada, ou algumas combinações de todos eles. Temos pessoas com olho preguiçoso, desde pequeninos, normalmente, entre 1 a 5% com ambliopia, mas o que comumente chamamos como olho preguiçoso. Depois, diabetes ocular, catarata já foi mencionada, o glaucoma, degenerescência macular, disfunção neurológica e outras doenças. Eu diria que aquilo que todos queremos chegar, pelo menos, é à vista cansada e à catarata, porque quer dizer que vivemos o suficiente. A vista cansada e a catarata são incontornáveis, são associadas à própria idade e todos nós chegaremos a elas mais tarde ou mais cedo, mas isso é algo que não podemos evitar por enquanto. Quanto às outras todas, temos que tentar evitá-las porque as suas sequelas são nefastas. Atualmente, realizam-se em Portugal mais de 150.000 cirurgias de catarata por ano. Também há muitas que ainda não se conseguem fazer, as listas de espera são longas, em oftalmologia nos hospitais públicos portugueses do Sistema Nacional de Saúde. 11% dos diabéticos com mais de 40% estão em risco de ter problemas severos de visão. Temos cada vez mais diabéticos, há que controlá-los, têm que fazer consultas com os seus optometristas, com os seus oftalmologistas e têm que acompanhar o estado de saúde periodicamente. 9% da população entre os 45 e os 85 anos pode ter degenerescência macular associada à idade. Eu gostaria de lembrar que isto não é algo novo. O nosso professor Luís Miguel Bernardo, da Universidade do Porto, escreveu um livro há uns anos atrás, de que eu tive o prazer de poder apresentá-lo aqui em Braga, que falava sobre visão, olhos e crenças, e como ao longo da história em Portugal se foram tratando os assuntos da visão. Mas as especialidades médicas e técnicas relacionadas com a visão
são relativamente novas, estamos a falar de há 150, 100 anos, isso é relativamente novo, e, portanto, temos que pensar que ainda há muito trabalho para fazer, apesar de todas as evoluções tecnológicas. Essas evoluções tecnológicas também nos têm trazido cenas como esta, cenários como estes, numa sala para a qual tenho permissão do meu caro professor Norberto Lopes Gil para reproduzir aqui as imagens da sua família. Temos uma mãe de família a ver uma televisão a 2, 3, 4 metros e 3 crianças, porventura, que são trigêmeos, a ver um dispositivo eletrónico, como antes o professor mencionou, a 30, 40 centímetros. Isto certamente tem algumas consequências e espera-se que ainda possa vir a ter mais. E é algo com que também nos temos que preocupar. Obviamente não podemos evitar, mas temos que tentar moderar. Por que motivo? Porque quando nós estamos a olhar para algo a 20 centímetros, nós estamos a realizar um esforço equivalente a 5 unidades de força óptica. Essas unidades de força óptica para nós são as dioptrias. Quando dizemos, tenho 5 dioptrias nos óculos, 3 dioptrias, estamos a falar da capacidade que tem que ter um elemento óptico para fazer mudar a direção da luz para a focar num determinado ponto. A 20 centímetros de distância, aqui neste eixo, nós estamos a realizar 5 dioptrias de esforço, enquanto que a mãe que estava a ver a televisão a 2 ou 3 metros está a realizar um esforço praticamente desprezível, de 0,5 dioptrias. Eu, quando vou às escolas, costumo levar sempre um garrafão de 5 litros e uma garrafa de meio litro, 500 mililitros, e cheias de água, não como agora, porque era eu que tinha que pegar nelas, naturalmente, cheias de água, peço às crianças que segurem numa em cada mão e pergunto-lhes qual é que preferiam estar durante as próximas 2 ou 3 horas. Todos definem pela primeira, mas digo-lhes que, efetivamente, quando estão a ver os seus telemóveis a 20 centímetros, estão realmente a pegar num garrafão de 5 litros com os seus olhos, a realizar um esforço muscular muito intenso. Portanto, isto é algo que penso que é bastante visual, representa numericamente o esforço que o nosso olho realiza, está preparado para o fazer, mas não está preparado, em termos evolutivos, provavelmente, para resistir a esse esforço horas e horas e horas a fio. Portanto, há aqui muito que podemos fazer no âmbito da higiene visual, dos hábitos visuais. Se podemos ver as coisas um bocadinho mais ao longe, não nos aproximar tanto delas, e particularmente as crianças, porque os mais velhotes já temos a obrigação de nos afastar, porque senão não vemos. Mas as crianças conseguem ver tudo a qualquer distância, e isso é algo que temos que lidar. E isto leva-nos outra vez à questão das patologias, porque a miopia, que pode despoletar-se por uma multiplicidade de problemas, e pensamos, ainda não temos evidência consolidada acerca disso, mas pensamos que mais tempo em dispositivos eletrónicos, menos tempo em atividades ao ar livre, vai conduzir a um pioramento dessa perspectiva da miopia, que vai atingir 5.000 milhões de pessoas, como a Cláudia nos dizia no início, em 2050, pode trazer consigo outros problemas piores. Enquanto for só miopia, podemos compensar, mas quando evoluir para patologias como glaucoma, catarata, descolamento de retina e maculopatia, aí os problemas podem ser maiores. E só para termos uma ideia, a probabilidade de uma pessoa com mais de 7 dioptrias de miopia desenvolver uma maculopatia miópica é 127 vezes superior àquela que teria um não míope. Isto não quer dizer que o não míope não possa ter maculopatia, não quer dizer que os míopes todos a vão ter, mas a probabilidade, estatisticamente, é esta. Portanto, é o sorteio que ninguém quer ganhar. E o primeiro passo para não ganhar nesse sorteio é termos bons hábitos de higiene visual. Esses são fatores que podemos modificar. E, portanto, disto tudo nos vai falar agora o professor Salgado Borges quanto às patologias, porque temos uma sociedade cada vez mais envelhecida, a pirâmide da população já não é uma pirâmide e não o vai ser cada vez menos, vai ser outro tipo de figura geométrica, se é que assim podemos chamar, e os problemas de visão colocam-se em todas as faixas etárias, incluído este que é muito frequente, que é o dos braços curtos, isto é, quando já não conseguimos ver ao perto, afastamos, mas quando afastamos as letras ficam mais pequenas, também não é uma solução. Costumamos dizer que a presbiopia, e em modo de brincadeira, atenção, é um problema ou ortopédico ou oftálmico e oftalmológico. Ou se esticam os braços, não é uma boa solução, ou então estaremos lá, optometristas e oftalmologistas, para compensar opticamente ou cirurgicamente, no caso do médico,
para poder ver ao perto e ao longe, e aqui é onde entram novamente as lentes intraoculares de que antes o professor falava, aquelas que permitem ver a diferentes distâncias e não apenas a um foco fixo. Mas para nos falar de todas estas patologias, o professor agora vai entrar novamente. Só um parêntese relativamente à prevenção, queria realçar e completando os bons métodos que nós devemos ter no dia a dia, principalmente com os aparelhos digitais, devemos não só evitar o número de horas, como também pelo parar de vez em quando, pestanejar e usar eventualmente o lubrificante, de alguma forma vai melhorar significativamente, é uma maneira de prevenir os sinais e sintomas do olho seco. Portanto, convém referir isso, que não falámos assim muito em pormenor, e mesmo também a própria utilização de lentes ou filtros que de alguma forma melhorem a qualidade visual de uma forma correta e melhorem também a sensibilidade ao contraste, podem dar um maior conforto visual. Isso será uma maneira de prevenirmos situações que de outra forma seriam inevitavelmente penosas para o nosso dia-a-dia, cada vez mais rodeados pelos aparelhos digitais de manhã à noite. E quanto à presbiopia, já foi referido de facto que é praticamente inevitável a partir dos 50 anos, mas pode ser corrigido com óculos, lentes de contacto ou, como se referiu também, ao fazer a cirurgia de catarata, fazer também simultaneamente a cirurgia de colocação de uma lente intraocular, com a possibilidade de ver também a meia distância e ao perto, e até mesmo corrigir astigmatismos até cerca de 4, 5 ou até às vezes 6 dioptrias. Pronto, para além dessas generalidades, vamos falar agora em 3 patologias em que uma visão normal nos permite ver esta imagem sem qualquer problema, mas principalmente relacionado com a idade, e portanto são situações que a partir dos 50, 55 anos vão surgir com muito maior frequência. São situações que portanto, são situações indolores, como por exemplo o glaucoma, aqui embaixo à esquerda, em que vai afunilando o campo visual, como também acontece na imagem da direita na retinite pigmentar, em que de facto há um aperto concêntrico da visão. E curiosamente a visão central vai se mantendo. Portanto, a pessoa muitas vezes diz: eu continuo a ver bem, eu consigo conduzir, mas é um conduzir que começa por bater com o carro na porta da garagem, no muro, e não percebe porquê, porque até estou a ver tudo bem, até vejo a televisão e vejo as legendas da televisão, mas o que acontece é que o campo vai se estreitando, e principalmente se tiver uma história familiar de glaucoma e se não tiver de facto uma vigilância periódica para estudar não só a avaliação da sua tensão ocular, mas para ver como é que está o nervo óptico, quer através de campos visuais, quer através de imagens de tomografia computurizada, quer outro tipo de avaliação, pode e vai de certeza caminhar inevitavelmente para a cegueira. Outra situação frequente é a deficiência macular da idade, em que vemos que a parte central, portanto, a parte correspondente à mácula, vai sendo afetada. Há 2 tipos, não vale a pena estarmos a falar, mas há 2 tipos de deficiência macular da idade, com tratamentos diferentes, um mais para a utilização de vitaminas e outro com a necessidade de fazer injeções intravítreas. A catarata, que também já foi referida, em que há uma visão enevoada, e as pessoas perguntam-me, muitas vezes, é raro o dia que não perguntam: e catarata, o que é que eu hei de fazer para a catarata? Não posso mudar os óculos? Eu digo uma coisa muito simples: quando tem em casa um vidro riscado, o que é que faz? Coloca-lhe um vidro em cima, ou chama o vidraceiro e coloca um vidro como deve ser, transparente, e depois sim corrige o resto com óculos. E as pessoas aí começam a pensar: se calhar tem razão, porque é exatamente isso. O que acontece é que com a idade o cristalino vai ficando opacificado. Portanto, por mais lentes que se coloquem adiante ou que se coloquem atrás, passa inevitavelmente a partir de certa altura em que a pessoa começa a ter dificuldade de cumprir as suas tarefas diárias, começa a ter a necessidade, sem dúvida, de ser operada e depois de ter uma visão ótima, como acontece na maioria dos casos. Por fim, uma palavra também para a retinopatia diabética, e se o glaucoma na consulta dia-a-dia deve ser avaliada, a deficiência macular da idade também, mas essa, juntamente com a retinopatia diabética, e há campanhas desenvolvidas pela Sociedade Portuguesa de Oftalmologia e por várias entidades a nível nacional, nomeadamente o Ministério da Saúde também, que caracteristicamente ou periodicamente os doentes são avaliados e são analisados por forma
detectar situações que são ainda tratáveis. E, portanto, é fundamental, quer do ponto de vista médico, quer do ponto de vista cirúrgico, quando for o caso, detectar precocemente essas situações, por forma a que se evite exatamente o que se procura com estas campanhas e com estas sessões de esclarecimento, como estamos hoje a fazer, evitar que os doentes seguem, inevitavelmente, como foi referido. Muito bem, muito obrigado, professor. Excelente colocação das questões da patologia médico-cirúrgicas, e aqui tem que haver uma interseção muito célere entre os cuidados primários e os cuidados especializados. Quanto mais rápido as pessoas cheguem a alguém que possa identificar, se não o nome e o apelido da patologia, pelo menos ver que algo não é normal e encaminhar rapidamente para a especialidade, tanto melhor. As perspectivas, penso que neste aspecto, quanto mais cedo seja o diagnóstico, melhores são as perspectivas terapêuticas e o bom sucesso de não chegarmos a tal indesejada deficiência visual ou cegueira. Eu pego nas suas palavras e, de facto, compete às entidades de direito de determinar as estratégias para que, de facto, as situações cheguem e não venham sobrecarregar, mas cheguem atempadamente aos locais corretos para o tratamento ser efetuado o mais célere possível. Muito bem. Bem, com isto estamos já na reta final e no último bloco, antes do turno de perguntas, e eu agora ia-me atrever aqui a construir um olho para vocês. Isto é um olho que nós costumamos construir, quer no âmbito das Noites Europeias dos Investigadores, que celebramos todos os anos, e a Escola de Ciências associa-se a essa iniciativa, e este ano voltará a fazê-lo agora proximamente, e construímos um olho. O que é que nós precisamos para construir um olho? Nós precisamos de um copo de café, como este que eu tenho aqui, ok? Precisamos de um orifício, que é o que nós chamamos a meninha do olho, a pupila, aquele orifício por onde a luz entra, naquele paradoxo que o professor antes estava a falar. Precisamos de alguma lente, algo que nos faça as funções que antes definíamos para a córnea e o cristalino. Esta é a componente óptica que está à frente do olho, esta é a parte onde se faz a cirurgia a laser, onde se faz a cirurgia da catarata, é nesse terreno de jogo, digamos assim. E também a parte óptica que às vezes complementamos com uma compensação em óculos, lentes de contacto ou ambas. Em alguns casos são ambas necessárias. Mas ainda precisamos de algo muito importante, porque só temos a estrutura, o invólucro, temos as lentes e temos agora, precisamos de uma retina, precisamos de um detector. Pensem numa câmara fotográfica. Vocês precisam do corpo da câmara, precisam de uma objetiva e precisam de um papel fotográfico ou então uma câmara digital com o seu sensor na parte traseira para poder receber essa imagem. Eu tenho aqui tudo isso. O copo já vos mostrei e já fiz previamente o furinho. Neste caso, professor, eu acho que não estaria habilitado para fazer qualquer cirurgia. Primeiro, porque não estudei para isso. Segundo, porque me saiu o buraco muito descentrado. Certo? Portanto, mas às vezes acontece. Às vezes já vemos pacientes com a pupila fora do sítio. E vemos animais com pupilas do mais variopinto, muito diferentes, muito curiosas. Mas disso poderemos falar outro dia, das curiosidades da visão na biologia e no mundo animal, que os dois somos fanáticos por essas coisas também, não é? É verdade. Tenho também uma lente. E vocês dirão, mas isso é batota, porque a sua lente é uma lente especial. Atenção, eu vou-vos dar uma solução para isto. Porque eu fui a uma mercearia e encontrei isto. Também são lentes. Vocês não me conseguem ver a mim distorcido atrás destas lentes? Se eu vos colocar isto aqui muito perto, vocês veem todo distorcido. E o que é isto? Isto é um tapete antiderrapante para pôr no banheiro, ou na casa de banho, ok? Portanto, daqui podemos tirar lentes. E eu já fiz esse trabalho. Andei à procura de qual era a lente que servia a este copo. Posso-vos dizer algo, que é algo mais técnico, mas de facto, como numa câmara fotográfica, a lente tem que estar de acordo com o corpo da câmara, porque senão as fotografias não vão sair direitas, tem que haver uma correspondência entre a componente óptica, as lentes, e o corpo do olho. Se o olho é muito grande e as lentes são muito fortes, não vai bater certo, porque a imagem não foca na retina. Se o olho é muito pequeno, mas a lente é muito fraca, também pode acontecer o mesmo. Portanto, tudo isso é o que dá origem àquelas miopias, hipermetropias, astigmatismos, etc. de que já falamos.
Mas ainda nos falta o número 4, que é o mais sensível, é o mais delicado, é a camada mais fina, tem milhões de células altamente complexa. Eu tenho aqui algo muito complexo, que é o papel vegetal, papel celofane, que é o que eu preciso para fazer a retina do meu olho. Então eu agora, o que vou fazer é, primeiro, colocar a retina no olho. Vou aqui fazer um passe de magia para que isto fique bem preso. Portanto, já tenho uma retina e tenho o corpo do olho. Mas não conseguiríamos aqui, nesta retina, focar absolutamente nada. Nesta retina eu não conseguiria focar absolutamente nada. Preciso de uma lente. Preciso de uma lente. E essa lente é a lente que eu vos mostrei. Aquela lente que nós utilizamos para vos avaliar a visão. E se estivesse, neste momento, o dia muito ensolarado lá fora e eu desligasse as luzes, eu vos garanto que isto funcionaria e vocês iriam ver aqui a imagem da janela do meu escritório, que vos vou mostrar logo a seguir. Eu vou-vos demonstrar que isto funciona mesmo. Mas, como eu tinha outra lente que saía do tapete antiderrapante, aqui está, eu poderia, estão a ver-me a mim através desta lente do tapete antiderrapante? Não é muito diferente, mas vejam isto é importante para o que o professor falava antes da catarata. Esta é a imagem que dá esta lente do tapete antiderrapante. E esta é a imagem que dá de mim esta outra lente. Tem aí algo que está a opacificar, mas vem muito mais direitinho. Ou seja, vocês não vão à loja para comprar tapetes antiderrapantes para pôr nos óculos. Não funciona, porque é uma qualidade muito fraca. Mas isto não é muito diferente dos inícios de uma catarata. Quando começamos a ver um bocadinho mais turbo, com menos detalhe, não vemos o Einstein, vemos a Marilyn Monroe. Isso é algo que acontece. Então eu poderia colocar a lente aqui. Se coloco a lente do tapete antiderrapante, que serviu para este comprimento de olho, para este tamanho de olho, eu conseguiria formar aqui uma imagem. E é isso que eu vos vou mostrar agora. As crianças nas escolas veem as imagens formadas aqui. E como é que as veem? De pernas para o ar. Veem tudo de pernas para o ar. O que eu aqui vos mostraria agora é aquelas janelas que vêm ali fora, onde eu vejo o resto da escola de ciências ali atrás. E 2 computadores, trabalha-se muito aqui. Computadores não é que falte. Mas eu já não vou a tempo, espero eu, de desenvolver muita miopia. Acho que já estou um bocadinho velho para isso. Mas vejam aqui as imagens que eu consigo observar com este copo. E vão ver como é que é este copo que produziu essas imagens. E vejam que a imagem da esquerda está um bocadinho mais estragada. Eu aqui coloquei uma lente que não servia. É como quando vos estamos a dizer, melhor nesta ou nesta? E agora, a primeira ou a segunda? A primeira não acertei. E, portanto, vem aqui as chaminés que não se conseguem visualizar. Vêem como as janelas não se veem tão nítidas. Nesta outra imagem da direita, estas tesouras e esta lapiseira que está aqui, aqui já se consegue ver. Estes são os cabelos em pé do Einstein, as altas frequências. Se não, eu sei que lá fora é de dia, está um dia ensolarado, céu azul, mas nem sequer consigo ver as chaminés, porque são 2 linhas muito juntas uma à outra, como a qualidade daquele meu olho que estava mal compensado era insuficiente, não via bem. Ora bem, agora vejam esta outra demonstração em vídeo, que é o próprio copo em ação, com uns dos múltiplos alunos que vieram aqui à nossa escola ver estas demonstrações. Cá está o meu copo. Olá, e agora vou pedir que acene. E agora sou o Pedro. Levanta a mão. E cá temos o Pedro a dizer olá. Os 3 dedos só. E conseguimos contar os 3 dedos. Portanto, é um olho que não está nada mal. Até se consegue ver, mas está tudo de pernas para o ar, como vocês sabem que acontece na nossa visão. Esta era a brincadeira final que nós tínhamos. Produzir um olho com papel celofane, um copo de café e uma lente que até podem encontrar numa mercearia. Não tem que ser uma lente XPTO. E com isto podemos construir um olho e explicar imensas coisas acerca da visão e como a podemos compensar ou descompensar. E era isto. Muito obrigado pela vossa atenção. Olhem pela vossa visão durante toda a vida, porque os problemas podem acontecer e quanto antes os detectarmos, melhor solução teremos para vocês. E, sobretudo, tenham esperança numa visão e num futuro mais claro e mais nítido. Esperemos que para todos. E agora, Cláudia, penso que os nossos ouvintes têm todo o direito, depois disto que nos ouviram, de nos colocar as suas questões.